Boa tarde, amigos. Talvez seja um exagero, eu reconheço. Mas o Internacional, nesta noite inesquecível e memorável ontem no estádio Beira-Rio, fez a melhor partida dos seus últimos 10, talvez 12, 13, 14 ou 15 anos. Tal o quanto o Internacional nos impressionou. Mas aí, quando eu começo a ver a janela de transferências, eu identifico o porquê. O Internacional, eu não sabia, o Internacional repatriou Manga, que agora atende pelo nome de Sérgio Rocher. O Internacional tinha Figueroa na zaga, com o nome de Gabriel Mercado. E não é exagero o que eu vou dizer agora, que Paulo Roberto Falcão deixou o Santos para jogar no Internacional, inclusive com cidadania norte-americana. Ontem Paulo Roberto Falcão atendia pelo nome de Johnny. E aqui não é exagero quando eu digo ontem. Atuação de Mercado, atuação de Rocher, atuação de Johnny. E posso agregar Vitão, posso agregar René, posso agregar Alan Patrick, posso agregar Ener Valencia e os demais que entraram em campo, com uma ou outra exceção de algum jogador que ficou um pouco abaixo, foi impressionante. Esta é uma vitória assinada pelo time, mas em especial pelo comandante, pelo treinador. Eduardo Cudê classificou o Internacional à próxima fase da Libertadores. Impregnou o time de um aspecto competitivo, de uma gana e até de malandragem, a ponto de o Internacional passar por uma garfada histórica diante dos nossos olhos em pleno estádio Beira-Rio com um recorde de público. Esta é uma classificação histórica. A noite que todos nós vivemos ontem no Beira-Rio, o Inter pode nem ganhar esta Libertadores da América, mas ela entra sim para a história do Internacional. Boa tarde a todos vocês, na TV Bandeirantes, na live do YouTube e na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Enquete interativa no ar, a enquete é na live do YouTube, na aba Comunidades, convidando para que todos vocês participem conosco. O que foi mais determinante para o Inter garantir a vaga? Cudê mudou tudo. Os reforços que chegaram ou o Beira-Rio carregou o time? JB, antes do debate, quero te ouvir. Bom, e eu preciso ouvir ele. Eu preciso ouvir a voz colorada do programa, o senhor Fabiano Baldasso. Vem, Baldasso. Eu tô demolido. Emocionalmente, fisicamente. Há 2 noites eu não durmo. Ontem fiquei 10 horas numa transmissão. Emocionalmente, fisicamente derrubado, com um dos momentos mais tensos que eu já vivi como torcedor do Internacional. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A alegria que eu sinto neste momento, que talvez o meu corpo, as minhas manifestações faciais não consigam demonstrar por conta de um desgaste extremo, ela tem motivos importantes para a gente acreditar em algo mais. A gente pode fazer uma distribuição de méritos na partida de ontem, e todos citados pelo Meneghetti são importantes. Eu cito também a torcida, porque ontem nós tivemos uma manifestação popular jamais vista na história do estado do Rio Grande do Sul. O que nós tivemos ontem fora e dentro do Beira-Rio nunca antes tinha se visto. A torcida do River Plate dentro do estádio parecia uma torcida de gatinhos miando no canto da sala, perto do que fez a torcida do Inter. As 25 mil pessoas que promoveram uma ruas de fogo, pintando o céu de Porto Alegre de vermelho com o breu dos sinalizadores, jamais tinha sido visto. Pessoas subindo no ônibus, uma catarse. Êxtase completa de uma torcida não alegre, não feliz, de uma torcida louca, de uma torcida que acreditou em todos os momentos que o que aconteceu ontem poderia acontecer. Gigantes dentro de campo, gigantes dentro de campo. Mas o maior responsável por tudo o que aconteceu ontem está falando aqui alguém que não queria sua vinda e que não gosta dele. O maior responsável por tudo o que aconteceu ontem foi Eduardo Cudê. A vitória de ontem é de Eduardo Cudê, pela estratégia, pelas escolhas corretas e por tudo que pensou em relação ao jogo do Inter, inclusive analisando as potencialidades do adversário. Eduardo Cudê é o grande vencedor de ontem. E digo, para terminar minha primeira manifestação, o mais difícil para ganhar essa Libertadores da América, o Inter já fez. Era ontem. Eu não tenho nenhuma dúvida, no auge do meu desgaste físico, da minha fragilidade emocional neste momento, de olhar para o olho de vocês, que estão em casa neste momento, e dizer com a mais absoluta segurança e convicção: tá,
acontecendo. JB. Tá, não, deixa eu te fazer uma pergunta, Meneghete. Por que tu tá de cachecol? Tem alguma coisa? Eu fui no estádio ontem, aliás, eu quero fazer um parênteses. Eu não sei se o Baldasso, na transmissão dele, se o Ribeiro, na da Bandeirantes, você, JB, que estava na Beira-Rio, perceberam que os torcedores do Inter assistiram um jogo sem sentar ontem. Absolutamente em pé. Loucura. Os 90 minutos. Eu não estou falando isso aí como figura de linguagem, que a maior parte. Não. Eu estava com meu filho, com o Valentim, e eu tive que ficar o tempo inteiro em pé. E eu não gosto, eu gosto de ficar sentado porque eu sou velho. Então eu tenho que proteger minha garganta. Estava frio no Beira-Rio ontem, tenho que proteger minha garganta. Peraí. Vem cá, tem alguma coisa na Bandeirantes que eu não posso fazer o programa com uma manta, com cachecol? Essa aqui. Esse aqui é o contrato como é que é a Associação dos Amigos do Mano Menezes? AMM, Associação dos Admiradores. Não são só amigos. Tá aqui, ó, a Associação do Mano, ó, mano, acabou. Só quero te avisar uma coisa ao contrário de ti. Meu Esse coração aqui é gigante e eu tenho capacidade para amar mais de uma pessoa. Esse aqui é o Então, contrato. Tu vai assinar agora o contrato. Por exemplo, eu amo a ti, eu amo o Diogo Rossi, o Baldasso, o Ribeiro Jamei. Aqui é a tua carteirinha, a tua carteirinha de sócio fundador. Fundador não, porque tem outros muitos na rede social. Tem. Do Chacho. Tchatcho Kudê. Tá bom. Seja bem-vindo. Tá bom, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Tamo junto. Meneghete, eu não sabia que em um mês, nem um mês, né? 3 semanas tu... 21 dias. Ó, Lúcia Matos, se te largar em 21 dias... Meu coração é grande, eu tenho capacidade para amar várias pessoas ao mesmo tempo. Mas tenho capacidade para odiar também, viu, JB? Fica a dica pra Lúcia. Em 21 dias tudo muda pro Meneghete, tudo cambia. Eu gostaria de fazer um elogio. E esse elogio ele é pontual. E eu acho que ele é justo, a minha opinião, porque essa pessoa tá passando por muitas críticas, a maioria muito justas, tá? Mas quando acerta, quando tem um viés altamente positivo, nós não podemos diminuir a nossa capacidade de poder elogiar. E eu vou elogiar o presidente Alessandro Barcelos. Tu tem toda a razão. Sabe por quê? Porque ele faz uma gestão ruim? Faz. É óbvio que faz, porque ele não ganhou nada. Agora, se é verdade que esse jogo entra para a história e que esse jogo é um referencial, como disse o Baldasso, de presente, mas para o futuro próximo, porque coloca o Inter como candidato, coloca. A vitória de ontem coloca o Inter como candidato, pelo tamanho e pelo adversário que foi eliminado. Tem muito a ver com a janela. Porque o Internacional agregou qualidade ao seu time. O Rocher, o Bruno Henrique, o Arangues, o Ener Valencia. Isso aí não foi o Kudê, isso foi a direção do Internacional. Mas quem contratou o Kudê foi o presidente Barcelos, né? Também. Mas o time está melhor e teve a capacidade de fazer o que fez ontem, porque esses jogadores foram contratados. Então, vai meu elogio ao presidente Alessandro Barcelos, porque ele colaborou de forma como protagonista, né, desta mudança que nós vimos ontem dentro do Beira-Rio. Depois do Baldasso eu abri contigo, te dei a primazia. E tu, em vez disso, decidiu me dar uma bordoada. Não quis te dar uma bordoada. Eu quis reconhecer. Agora falar sobre o jogo. Não, eu quis reconhecer que tu já cambiou la sorte, como diria o técnico Eduardo Kudê. Olha só, gente, eu quero falar sobre o jogo especificamente. O Kudê começa com o Maurício e, para mim, obviamente, eu acho que todo mundo concorda, era uma decisão acertada, porque ele tinha que tirar a possibilidade do Depena, que está numa má fase. O Depena tem questões pessoais, inclusive com o pai dele, que está passando por problemas lá no Uruguai, e eu respeito muito isso, e eu até evoluiria mais, tá? Para mim, se o jogador chegasse assim, gente, eu preciso de um tempo, preciso ir, ficar com o pai, acho que é tudo certo, porque seria o mais justo para ele. Mas, enfim, o Depena não está conseguindo jogar tecnicamente, entra o Maurício. E aí o time do Inter, ele é melhor o tempo inteiro. O Inter no primeiro tempo não faz um primeiro tempo brilhante, mas as duas oportunidades de gol que teve, com o Alan Patrick e com o Ener Valencia, que o goleiro uma defende, a outra vai para fora, até deu o impedimento Bandeira, mas o VAR iria corrigir essa situação. O Inter é melhor do que os caras. E aí na segunda etapa, o Inter consegue o seu gol num lance assim, cara, às vezes parece que tá tudo meio escrito, porque o Kudê ele sai da área técnica para mandar o Wanderson esperar para não bater o escanteio, e porque tem Pedro Henrique e Luiz Adriano para entrar. E o Wanderson não vê isso e bate o escanteio e sai o gol do mercado. E aí o Inter faz 1-0. Quando todo mundo imaginou, o seguinte, eu pensei, bom, Pedro Henrique não vai esperar, o Luiz Adriano, e o Kudê é tão doido que ele mete os caras. Ele recua o Alan Patrick, bota os dois atacantes, vai para ataque, vai para abafa e é recompensado com um gol. O Inter tem que melhorar uma questão que é, depois do 2-0 é que eles tiveram chance.
O Inter foi melhor do que o River em 3 tempos. De 4, o Inter foi melhor em 3. Primeiro tempo lá e os 2 aqui. Eles só foram melhores no segundo tempo e muito melhores, diga-se de passagem, lá na Argentina. Mas aqui, o Internacional faz por merecer a vitória, só que assim, precisa só corrigir esses 2 pontinhos aqui pra mim, tá? O gol do Inter, vamos ter que fazer uma chamada de vídeo com todo mundo, né? É inexplicável tomar aquele gol. É inexplicável. E aí tem um pouquinho mais de... Hã? A bola aérea do Inter é ruim. Mas JB. Não pode. Eu não quero usar um termo feio aqui no ar, mas não pode ser juvenil a esse ponto. O JB, é que assim, ó, nós temos que saber o tamanho do jogo. Primeiro, o Inter foi brilhante no primeiro tempo, sim. E foi brilhante no segundo tempo também. Mas eu disse e outra isso. coisa, quando a gente vai analisar o que o adversário conseguiu fazer, a gente não tem que só olhar com o que nós falhamos para eles fazerem. Era o River Plate, cacete. Só tem jogador bom do lado. Vem cá, o Internacional conseguiu segurar o River Plate. O Inter amassou o River Plate. Por isso que não dá para ter 2 jogadores entrando no segundo pau. Eu vi ontem no Beira-Rio, eu vi algumas coisas do Beira-Rio ontem que eu jamais pensei que eu pudesse ver. O River Plate fazendo cera o jogo todo porque não aguentava mais o ímpeto do Inter. O River Plate! A torcida na arquibancada gritando mais que a torcida do River Plate. Cara, foi uma loucura. Então assim, ó, o River levou perigo. É óbvio, é o River. O River conseguiu fazer um gol no final do jogo. É óbvio, é o River. E nós ganhamos, cara. Nós somos melhores que eles os 90 minutos. O grande River, um dos maiores clubes do mundo que sabe jogar fora de casa. Nós conseguimos ser melhor que eles o tempo todo. Diogo Rossi, quero te ouvir. A minha única alegria hoje é que alguém em casa tá feliz, que é o meu pai, que é colorado. Fora isso... Ah, o teu pai é colorado? O erro dele foi ter deixado eu ser gremista, eu acho, né? Porque... Sim, claro, é isso aí. Mas dá tempo aí pra mudar, hein? Agora, por exemplo, desde essa semana, ficou um pouquinho mais difícil pra tu mudar. Eu só quero dizer o seguinte, costumeiramente eu leio o chat do programa e eu tenho uma pecha, já, desde sempre. Pé frio. Prepotente. Eu tenho uma cara de prepotente. Mas não tem problema. E hoje eu vou vestir o casaco da prepotência. É mesmo? Isso, eu queria até, se o Chiclé e o Paulinho pudessem abrir a câmera. Me agradece? Pode me agradecer. Porque eu, gremista, precisei ser o único lúcido para dizer que o Internacional tinha que trocar de treinador. O Inter não tinha um treinador e agora o Inter tem. E conseguiu classificar graças... não tinha um treinador. Não tinha, exatamente. Nunca ganhou nada na vida. Não quer dizer isso, né? Aliás, mas agora, graças ao Inter ter um treinador... Mas, ô Diogo, o Inter começou direto, entrou nas oitavas de final, que nem a Copa do Brasil quase antes. o Internacional não chegou nas oitavas de final com o treinador anterior, né? Falando mal de Mano Menezes no programa de Diogo Rossi. Apesar de ter muitas dificuldades contra o Metropolitano em casa, só pra eu entender, mas tudo bem. Graças a ti o Inter está nas quartas de final, é isso? Também a mim, né? Pedi a demissão do Mano Menezes aqui. Não só ponderar que, assim, se o Inter não adianta, e o elogio que o Ribeiro faz ao presidente Alessandro Barcelos é justíssimo, né? Eu também faria aqui, somaria contratações muito boas, né? Do Sérgio Rocher, do Valência, do Bruno Henrique. Mas não adianta tu ter uma série de bons jogadores como esses que o Inter tem nesse momento e não ter um treinador para fazer esses jogadores jogarem bem. Então, o maior mérito do presidente foi ter, não sei em que momento ele tomou essa decisão, é verdade, mas acredito que tenha sido, né, quando ele viu que a coisa não ia andar e ele optou em trocar. Tirar o técnico Mano Menezes e colocar o técnico Eduardo Cudê, que para mim é o grande nome da classificação do Internacional. Obviamente que o Rocher foi muito bem no primeiro jogo e acho que se não fosse ele lá ter pego 1 ou 2 bolas que poderiam ter acabado com a classificação, fez a parte dele. Mas o presidente Alessandro Barcelos mudou e colocou em campo um treinador que tem coragem. E aí tudo faz diferença. Eu vou reforçar esse elogio que tu estás fazendo junto com o Ribeiro Neto. Mas, ô Chicleto, viu como é que é, né? O cara desembarcou aqui ontem no programa e já tá dando as cartas. Abre câmera, fecha a câmera. Quero cumprimentar o Baldaço aqui. As unhas... Diretor de cinema, né? Aprendeu com o JB. Escola João Batista Fischer. As unhas começam aqui e terminam em São Borja. Um abraço à comunidade de São Borja. Eu quero reforçar o elogio. Porque é o seguinte, eu acho que contratar o Ener Valencia, é claro que tem o mérito de lá conseguir efetivar a negociação, a do Arangues, a do Ener Valencia, tá bem. Agora, mérito é quando você faz um movimento e que todo mundo olha assim e diz assim, os caras enlouqueceram. E foi isso que o Internacional fez na figura do seu presidente, Alessandro Barcelos, quando demitiu o Mano Menezes e quando contratou o Eduardo Cudê. Eu sei que tem uma parte da torcida do Inter, uma parcela, que é apaixonada pelo Cudê, eu não me incluo entre esses, né? Eu não tenho nem rejeição e nem paixão e cansei de dizer aqui dos elogios, das virtudes e dos defeitos que tem Eduardo Cudê. Mas este mérito é do presidente Alessandro Barcelos. Ele, na contramão do senso comum, há 15 dias de um jogo decisivo, ele mudou o seu treinador. Isso, o que ele fez, na minha opinião, eu classifiquei como uma barbeiragem.
E agora se mostrou estar certo. O Inter pode nem ir adiante na Libertadores, pode cair fora na semifinal, acho que vai passar pelo Bolívar, tem mais futebol, enfim, pode nem ganhar a Libertadores. Mas o movimento, se o Internacional fizer um campeonato brasileiro minimamente digno, como estava fazendo com o Mano Menezes, o movimento já se justifica. Então, este mérito é do presidente. E o outro mérito, o Inter tinha um goleiro que estava num processo de afirmação, eu estou falando do John, salvando o time. E o Internacional, mesmo assim, vai lá e faz um investimento em Sérgio Rocher. Que goleiro gigante. É um goleiro que lê o jogo. Ele não é apenas bom tecnicamente, ele tem personalidade. O detalhe do lance do pênalti garfado do Inter no Bustos, que os jogadores do River queriam cobrar rapidamente tiro de meta, quando a gente olha, tá o Rocher estatelado no meio campo, parece que pedindo uma cirurgia na coluna. Parece que ele teria que sair dali carregado com o Mãe de Deus. A ideia era parar o jogo, para que o VAR tivesse tempo de analisar e pudesse aí sacramentar o roubo. E aí o VAR sacramentou o roubo, o Rocher deu tempo para o VAR roubar de forma absolutamente consciente do Internacional. Aliás, alguém me disse ontem que esse VAR é o mesmo de Grêmio e River Plate de 2018. Tá, né? mas... Que coincidência, nas duas favorável ao River Plate. Não, mas muita coincidência. Esse a gente vai debater se errou, acertou, beleza. Lá tem uma justiça que precisa ser feita. A única câmera que captou... Não, mas a justiça favorece o River. Não, que justiça fora de casa, mas daí é que... Que justiça? A câmera é clara em 2018, a bola bate na mão e o juiz não dá porque ele não quer. Diogo, a única câmera clara que mostra o pênalti lá contra o Grêmio, ela era única e exclusiva da transmissão do Sport TV. Não tinha na cabine do VAR. Isso não existe. Tanto, não, isso existe. Isso eu estava no estádio. É pênalti lá, foi pênalti lá e foi pênalti ontem. O lance de hoje aqui nós não vamos debater. Não tem que Nós vamos debater. só lamentar. Não tem debate. Não tem debate do Bustos. Então eu vou te dizer, tá? Pra mim, não foi pênalti. Ah, tu tá de brincadeira Pra comigo, mim, João. não foi pênalti. O que Pra não... mim, aquilo ali não é pênalti. Não, só um pouquinho. Tudo bem. Peraí, Pra mim não é pênalti. Ele não viu o lance. Bota o lance aí. O cara chuta o chão. Nós temos Quem lance chuta aí, o chão? Paulinho. Chuta as pernas do Bustos, cara. Vamos apresentar. Ele bate esse aí no o lance, chão. ó. É área de ataque do Inter dentro da área do River Plate. Sabe que falta dentro Olha da lá, pênalti, ó. né? Pernas do Bustos, o cara chuta as pernas do Sabe que Bustos, o falta Bustos dentro da área é pênalti, né? acabou. Sabe disso, né? Olha, JB JB, não sabe, tem né? debate, Olha JB. ali. Desculpa, eu me recuso Cara, a errou na debater. bola e acertou a Me canela do recuso a cara. debater. Se isso não é... Não, é pênalti, é pra cartão, gente. Pra mim o Bustos já, ele força e ela tá caindo antes de... Tudo bem, desculpa. Não, é bom, O Demichelis sabe que é pênalti. Tanto é que ele faz a troca logo depois do lance. Hã? O Demichelis sabe que é pênalti. Sim, e ele ele faz a sabe que o cara troca ia um ser minuto expulso. depois. Opinião é quando há pontos de divergência. Entre o certo e o errado não tem opinião, JB. Foi pênalti. Tudo Tá bem. bom? Foi Foi pênalti, cara. Mas só para não... só pra não deixar, tá? Isso, inclusive, foi modificado depois da situação. Agora pode chutar essa canela do cara. Não, Meneghete. Lá, Eu tô horrorizado, na arena, é 2018. real a história, 18. Existia uma única câmera que foi colocada pelo Sport TV atrás do gol e essa câmera não era conectada com a cabine do VAR. Isso foi assunto de análise. E hoje todas as câmeras de qualquer transmissão que estejam... Tu tá querendo me dizer que em 2018 foi a Comebol, o árbitro e a televisão que roubaram o Grêmio, é isso? Que não é roubar o Grêmio. Tudo bem, mas tudo bem. Não dá pra achar que é tudo contra tudo, contra tudo. Gente, tudo bem, as coincidências acontecem, mas é muita coincidência que o River Plate, em um jogo fora de casa, tenha o mesmo coincidente, o mesmo VAR, um lance capital e seja favorável ao River Plate. O pênalti do Bustos, ele é absolutamente indiscutível. Eu não sento numa mesa de bar com nenhum amigo meu, seja gremista, seja argentino ou torcedor do River, para discutir o lance. Não, o lance não dá para discutir. Não vamos discutir o lance. É que nem alguém falar assim, o Rocher fez o gol de pênalti ou não. Não vamos discutir, ele bateu o pênalti e fez o gol, não dá pra discutir isso, né? Então não vamos discutir o pênalti. Uma coisa importante de dizer, quando tu elimina o River Plate de uma competição, como o Inter fez ontem, tu não elimina só o River Plate, o time, tu elimina muitas coisas da competição. Não, teve mais muitas coisas. coisas. Teve mais coisas da arbitragem ontem, né? Aquele impedimento do Alan Patrick, que ele não estava, as pessoas estão dizendo, mas ele errou o gol. O Alan Patrick, primeira coisa, o Não, Bandeira... mas ele deixa o lance todo seguir e ele levanta a bandeira antes, cara. Não, mas ele não apita. Não, mas o Bandeira levanta. O Alan Patrick... Não, mas se o Alan Patrick tivesse acertado o gol, teria sido gol. O Alan Patrick vê o cara errar ao levantar a bandeira e esmorece na conclusão. Não. Esmorece na conclusão. Era gol do Inter, cara. Eu sempre gosto de fazer um pódio virtual aqui do JB, uma coisa mental que eu tenho, que é o seguinte, os melhores em campo. Cara, pra mim foi o Johnny, eu tava entre Johnny e Mercado, Johnny e Mercado, e pra mim o Johnny passou, o Johnny foi melhor em campo. Depois Mercado e o Wanderson. E aí eu coloco uma situação do Kudê que pra mim faz toda a diferença. O Kudê faz uma mudança, que ele coloca o René como um terceiro zagueiro, ele tira o Solari do jogo, porque o René é bom marcador,
ele protege o mercado que fica mais centralizado, e aí ficam praticamente 3 zagueiros, Vitão, Mercado e René. O Mercado protegido joga muito, o René mata com o Solari. Aí o Wanderson passa a jogar muito porque o Wanderson fica aberto pela esquerda como ponteiro e não cai por dentro. E o Johnny livre e o Alan Patrick jogou no meio, né? Jogou no meio. Bom, olha só, vamos colocar o Eduardo Cudê, protagonista desta classificação do Internacional, para falar. Meu caro Lucas Dias, boa tarde, Lucas. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. E após essa suada, sofrida e dramática classificação nos pênaltis contra o River Plate, o técnico Eduardo Cudê fez questão de frisar, Meneghetti, sobre a sorte ter mudado e agora estar ao lado do Internacional. Tenía que tener confianza, el torcedor tenía que tener confianza que vamos a seguir mejorando todavía. Y bueno, estamos trabajando muy bien, estamos trabajando fuerte, respetando los tiempos lógicos de ese crecimiento, porque es un cambio de una idea, una manera de pensar, una manera de entrenar, y eso siempre lleva un tiempo. Hoy siempre vamos con el tiempo, todavía no hace tres semanas que estamos aquí, así que el mérito más grande de esto es de los jugadores. Y bueno, no me voy a cansar de resaltarlo. Y bueno, nos jugábamos una parada muy importante, muy difícil. Cuando digo cambió la suerte, es porque me ha tocado, ya saben, dirigir equipos como Rosario Central, como Racing, como mismo Inter, donde estamos acostumbrados a sufrir. Y bueno, hoy no fue la excepción. Aí 2 protagonistas, ao lado dele o Mercado e o Eduardo Cudê, 2 protagonistas, de uma série de protagonistas desta classificação memorável do Internacional. Baldasso, o Internacional tem o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, no sábado à noite, mas o foco começa já a ser as quartas de final contra o Bolívar, que ontem, também nos pênaltis, passou pelo Atlético Paranaense. Jogo de ida, a Conmebol deve confirmar a data do dia 23, em La Paz, altitude de 3.600 metros, dia 30 o jogo de volta no Já vou te dizer o que o Inter vai fazer antes do Inter divulgar o que vai fazer. O Inter vai viajar 2 dias antes do jogo para Santa Cruz de la Sierra, que é em nível do mar, e no dia do jogo sobe para La Paz para não ter tantos efeitos da altitude. Pouco adianta, vai ter muito efeito. Ah, isso é bobagem, Baldasso. Eu já estive em La Paz para fazer jogos várias vezes. É dor de cabeça, é ânsia de vômito, é desmaio, é tudo que tu pode imaginar. Devia ser proibido, tá? Porque afeta a condição desportiva. Para mim é doping. Para mim devia ser proibido o jogo nessa altitude, mas não é. Então, assim, 2 definições que eu quero passar sobre o confronto contra o Bolívar. Primeiro, nunca valeu tanto a ideia de voltar vivo. Voltar vivo. Ponto. Voltar vivo. E a outra definição. Se fala, né, Diogo, que é confronto de 180 minutos. Não, esse não. Não, é de 90. No Beira-Rio o Inter vai ganhar. Está definido que no Beira-Rio o Inter vai ganhar. Esse confronto contra o Bolívar tem 90 minutos, que são os 90 minutos lá em La Paz, na altitude. Se o Inter voltar de lá perdendo por, vamos lá, 1 gol de diferença, o Internacional está classificado. Ponto. Só Não, na história, só o Paulinho pode me ajudar até, mas eu estava pesquisando isso hoje pela manhã. Na história, só 2 times brasileiros ganharam lá, em La Paz. Curiosamente, um Grêmio, em 83. E o Palmeiras em 2020. Nessa Libertadores... Não precisa... Uma coisa é certa, tá? Não me convida mais para vir pro programa. Por quê? Não preciso. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, o JB ou alguém, o Ribeiro fala, então deixa o Ribeiro falar o programa todo. Bem-vindo ao programa todo. Mas... Agora O Ribeiro você Neto... agora você Parece está uma reclamação para te endereçar O Ribeiro Neto sofreu essa mesma angústia, essa mesma crise, mas tu vai superar. Eu te amo, Ribeiro, calma. Vai dar certo. O Bolívar ganhou todos os jogos em casa nessa Libertadores da América e construiu o que tem de melhor até agora dentro de casa. Fora de casa eles perderam quase todos, só ganharam uma lá na primeira fase. Mas 4-0. Mas peraí, eles fizeram 3-1. Eles fizeram 3-1 no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Eu vi uma parte desse jogo ontem, depois do Inter. 1-0 pro Atlético Paranaense, eles tiveram um gol anulado. É verdade. Lá no Paraná. Não é um time tão bobinho assim. Mas o Atlético Paranaense deu uma desandada, Sim, né? deu, é verdade. Deu uma É verdade. Esse time do Bolívar, ele é melhor do que os de outrora, tá? Eu acho que o Bolívar é do Grupo City agora. É Então, isso aí. Ou seja, é o primeiro time do Grupo City que nós vamos enfrentar esse ano. O outro é lá no final do ano. Tá, então assim, ó. Boa, Bolão. Assim, ó.
Tem uma grande diferença. Eu acho assim, por exemplo, que perder por 2 lá não elimina o Inter. O Atlético Paranaense eliminou. Não, Sim. o Atlético... Não, mas tu eliminou. chamou 3 a 1. Não, mas É o contrário do que eu falei. Tu pode tomar 2-0 e dá para reverter. Porque o Atlético foi nos pênaltis ainda, entendeu? Nos pênaltis não Não vale. é uma tragédia que eu quero dizer. Não vale nos pênaltis, é isso? Não, mas se tu toma 2-0 do River outra, no Monumental, tu sabe- não volta em casa, tu não reverte em Sabe casa. qual é a grande Eles tu diferença? tem como. Uma grande diferença. Nesse confronto, o favorito é o Inter. Contra o River, o favorito era o River. O Inter era... Né? E tinha mais Tal. responsabilidade, inclusive. Claro. o Inter. Não, agora entre Inter e Bolívar, o favorito, o responsável, o grande... Isso o é bom ou Internacional. ruim? É muito bom. Tá, mas Eu o acho grande, ótimo. o grande negócio da noite de ontem era o Inter eliminou alguns traumas. O Inter passa pelo River, o Inter merece passar pelo River, o Inter joga bem, o Inter consolida ou dá a chance de consolidação de um trabalho do Kudê que todo mundo estava vendo que estava jogando mais ofensivamente, que estava jogando de alguma maneira melhor, mas que precisava do resultado que ainda não tinha vindo e que veio exatamente na hora que deveria vir. Então, assim, e tem um ponto. Até o trauma dos pênaltis ontem, o Inter dá uma rasgada. Só porque eu O Inter pensei elimina. que Então vai passando. Agora eu acho que tem uma outra questão que o Ribeiro lembra. O Inter precisa, sendo favorito, também comprovar. E futebol é assim, tu vai comprovar toda quarta e domingo. Sim, Agora muda o cenário. A gente vai ver se esses caras são bons lidando com o Tem favoritismo. um outro ponto fundamental ontem, que é a recuperação de individualidades desacreditadas. Ontem, eu não estou nem falando só do mercado, que foi monstruoso ontem, e que nós pedimos, inclusive, a retirada dele do time, pedimos o Nico Hernandes. O Wanderson é outro. Eu tinha desistido do Wanderson, ele fez uma grande partida. Partidaça. Mas vou colocar mais, velho. O Bustos fez ontem uma partida que ele só tinha feito em 2022. O René recuperou todo o futebol. O Johnny é o símbolo disso. O Johnny já estava com um carimbo nas costas, jogador que não servia para o Internacional. E o Kudê recuperou ele. Então a recuperação de individualidades no time do Inter me parece o mais fundamental desse momento. Eu acho que o Johnny Ribeiro Neto tá começando a pegar preço, viu? Tu que gosta de botar preço no jogador do Internacional, tu gosta de fazer rebarras, né? É só promoção. Bitelo, vale 10, 6,5, talvez 7, adora jogar pra baixo. Né? Johnny- Um abraço para Wagner Martins, que não deve estar achando isso. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, ele ama o Johnny. Ribeiro, o Johnny poderia seguir o caminho de um jogador que jogava muito parecido com ele e ir para Roma da Itália. Pois então. Eu não sei se isso ajuda ou não, mas não é Cara, a isso. atuação do Johnny ontem foi um negócio, assim, pra quem conhece futebol, eu sei que tu conhece, Ribeiro. Cara, o que o Johnny jogou ontem, o negócio, ele botou o jogo embaixo do braço. Cara, o Wanderson merece todos os elogios do mundo. O Mercado e o Rocher, personal, Vitão. Cara, a partir do Vitão, cara. Agora, o que o Johnny jogou é um negócio impressionante. Eu só quero dizer uma pra você, sabe? Por mais que tenha os fantasmas exorcizados, acho muito legal. Eu lembrei muito ontem, porque o Depena tinha a grande chance, embora não fosse completamente igual, porque faltaram as duas defesas do Rocher e tal. Mas assim, cara, não ia adiantar. Se o Depena faz o gol, eu ia dizer, era uma ódio a Meneghetti, que previu tudo, Só entendeu? que eu e o Baldasso pegamos na KTO os pila ontem, né? Tá. Mas infelizmente eu te falei, né? O teu único problema no teu sonho foi o Depena. É que o Depena errou o pênalti, né? Eu falei que, olha, cara, o Internacional para ter vencido o jogo no tempo normal, 3 a 0. sem pênaltis. 3-0. Porque o Inter foi superior o tempo inteiro. O Inter foi melhor o tempo inteiro, tá? Então, era justificável a vitória do Inter por 2-0, tá? Tá bem, não foi possível. Veio todo o trauma, todo o medo dos pênaltis. Mas que bom, né? Que no final das contas se fez justiça. E aí que tá. Justiça e merecimento. Jogo Internacional entra como favorito a partir das quartas ou não? 100%. Favorito? Favorito. Mas contra o Bolívar ou Contra não o Bolívar. na competição? Não, na Na competição. Não, na competição acho que ainda não, tá muito distante, né? Muito distante. Para mim, o favorito da Libertadores da América é o Flamengo ainda, né? Para mim é o favoritaço. Acho que vai classificar hoje contra o Olímpia, vai pegar o Fluminense no clássico, é verdade. O Inter né? pode Se tiver uma semifinal Inter e Fluminense com o confronto entre Eu venho de Fluminense. Entre Eduardo Cudê e Fernando Diniz, tu Venho tem de um troço, Fluminense. teus dois treinadores que tu Cara, ama de coração, não. de paixão. Eu só amo um treinador, que é o Renato. Os outros eu admiro, entendeu? Assim, mas eu venho de Fluminense aqui no programa, se o Fluminense pegar o Internacional. Ô, Lucas, vamos colocar mais de Eduardo Cudê agora sobre a preparação física. Pois é, Meneghetti, por que preparação física voltou a ser tema de coletivas de um técnico do Internacional? Antes Mano Menezes e agora Eduardo Cudê.
E ele destacou que o Inter ainda está evoluindo fisicamente. Inclusive trouxe uma frase do que ele espera do seu time. É uma adaptação ao trabalho, ao jeito que queremos jogar. E bom, lleva um tempo, não? Pero sempre acho que podemos correr mais e tenho a segurança de que vamos a correr muito mais. E depois te vas a lembrar de mim, porque o lema meu é Inter não anda. Inter Não corre. tem problema. Se Eu não tiver. improviso. Não tem É uma boa problema. notícia essa. É uma boa notícia essa que o Kudê está dando, porque ele está dizendo que a preparação física ainda vai evoluir. Como o nível de exigência vai aumentar, e aqui eu não estou falando de Bolívar ou River Plate, mas tem outras sequências. O Inter agora vai encarar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o líder da competição. E o Inter precisa de uma reação no Campeonato Brasileiro. O Internacional, pelo futebol apresentado ontem, ele mostrou que ele tem condições, por exemplo, de efetivamente disputar uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores, ainda que hoje esteja um pouco mais distante, e para isso vai precisar vencer jogos importantes. JB, eu queria te perguntar um pouco sobre time titular do Internacional. Tu falasse aqui, eu acho que com propriedade, que a escalação do Maurício se impunha. Era importante essa mudança, e o Depena, não estou nem dizendo que o Depena entrou mal, entrou no calor do jogo, não é isso, mas o pênalti errado, é óbvio que esse jogador vai ficar um pouco para baixo, o grupo vai ter que abraçar o Depena, talvez até que ele seja preservado em alguns jogos, para ali na frente, daqui a 1 ou 2 semanas, estar numa melhor condição anímica, emocional. Mas tu acredita numa tendência de manutenção deste time com o Maurício? Ah, eu tenho convicção que sim, Meneghetti, eu tenho convicção que sim, mas aí eu lembro 2 pontos aqui. Eu não concordo com você sobre o Alan Patrick, tá? A primeira questão é, o Alan Patrick, pra mim, tá muito confuso ainda. Se ele eu sei que o Inter ontem jogou mais parecido com 4-2-3-1, mas ele tá meio confuso entre chegar no ataque para ajudar e voltar. E várias vezes o Ener Valencia sai um pouco do ataque e teve um momento que ele cava um escanteio que foi providencial, porque o único a chegar na área era o Maurício da ponta direita e não tinha ninguém na área. Eu acho que o Inter ainda precisa ajustar. Se o Kudê quer jogar com 2 atacantes, não é o Alan Patrick. E acho que tá muito confuso entre ser meia e ser segundo atacante, ele tá confuso nisso. E o Maurício também ontem não jogou tão bem. Não foi tão bem. Eu não gostei do Ele Maurício. não, na minha opinião, o Maurício não aproveitou a chance. Mas que eu gente, acho que vai. Mas não foi vai não vou dizer que seguir. ele foi mal. Não Só não comprometeu. ficou na altura do time. Esses são os 2 jogadores que eu não acho que jogaram tão achava bem. que era confuso em relação ao Alan Patrick, mas ontem eu achei que ficou claro. O Alan Patrick ontem é o seguinte, onde é que o Alan Patrick aparece alinhado com o Valencia na frente? Quando o adversário está saindo com a bola. Quando o adversário está saindo com a bola, o Alan Patrick fecha de um lado e o Valencia do outro para fechar a saída de bola dos caras. Quando o Inter tinha a bola ontem, o Alan Patrick estava onde ele tem que estar. Estava centralizado, com amplitude, Eu acho que ele com precisa- possibilidade de distribuir jogo. Até porque o Arangues cola mais pra frente, ele fica mas ontem não. muito adiantado. Eu acho que ele tem que dar alguns passos pra Ontem trás não. pra pegar os caras mais de Ele frente. estava assim Ontem antes. ele Ele dá, mas não, ele Ontem voltou. veio. Mas pra Ontem ele mim veio. ainda é muito confusa essa Achei a movimentação. partida do Arangues de todas ele a foi mais bem. abaixo. Não, a mais Mas abaixo. sabe por que isso? Dele. Ele só perdeu muito domínio de bola. Eu acho que ele dominou as 3 desapareceu bolas muito do erradas. jogo. Mas eu vou dizer... e tomou decisões erradas Isso é no jogo. impressão. Isso é impressão. Não. Porque o Inter estava jogando mal, e quando tu joga mal, o cara que tem maior qualidade técnica, ele se sobressai. Ontem, com um time homogêneo, todo mundo jogando bem, tem alguns caras que nós percebemos menos. Não, mas a tendência, O Arangues não fez a tendência é que o melhor jogador se o sobressaia, Arangues né? não fez uma má partida ontem. Não tô dizendo que ele O foi. Maurício tô dizendo não que- fez uma má partida Não tô ontem. dizendo Não, que foram má partida. Só que atuações tu ruins, protagonizou só que no outro. abaixo. Atuações ruins, mas abaixo. Eu entendo que tu estejas nas nuvens, todos vocês estejam nas nuvens, né? Mas Todos? não vai. Todos. Claramente, aqui de novo o Sobis veio e tá correndo aqui. É mesmo? A minha dúvida é, não vai ter o Grêmio programa, assim? Ah, não, a gente tem que um minuto do falar Grêmio. também É do que que assim, ó, importa. tá, eu vou te falar Agora um pouco... virou editor. Não, agora ele quer virar Agora editor. é o Ele quer virar do Agora- Paulinho. Deixa eu te falar assim, como é que funciona isso. O Internacional jogou um jogo ontem pela Libertadores da América contra um adversário gigante que é o River Plate e ganhou desse Ganhou o adversário. título? Não, ganhou desse adversário. não. Aí é uma questão de informação. Ganhou desse adversário e vai para as quartas de final. Semana que vem, o Grêmio vai enfrentar um adversário gigante como o Flamengo. Perfeito. Eu te garanto que o Grêmio confirmando a vaga, passando para a próxima fase, o Grêmio confirmando a vaga, o programa do dia seguinte, o Internacional vai ter também o seu minuto do Inter e nós vamos falar 95% do Grêmio. Tá bom, eu vou O cobrar. programa de nome de televisão é nessa linha. tô É o aprendendo, fato eu tô- jornalístico eu tô aprendendo. mais relevante e ganha mais espaço. E o outro fica no seu devido lugar. Hoje é o Grêmio, semana que vem será o Internacional. Eu vou chegar lá, obrigado. Não, já chegou, já passou.
Né? Já passou, alô, Johnny Saad. Não, é O só cara um tá minutinho. pronto. Johnny Saad, O cara já tá é. pronto. O cara tá pronto pro teu lugar, Johnny. Esse Só é o vou te avisar famoso isso. criamos monstro, né? Não, Vamos criamos embora. um monstro com as unhas que eu vou te dizer o negócio. Tem mais algum destaque aí, Paulinho, pra me chamar o Lucas? Vamos fazer o seguinte, vamos atender o Diogo Rossi. Ele tá machucadinho, ele e o Ribeiro Neto estão mais silenciosos hoje. Vamos atender o Diogo Rossi. Vamos com o Lucas Dias, um destaque do Grêmio aí. Qual é o assunto que está acontecendo neste momento do Grêmio, meu caro Lucas Dias? A expectativa, Meneghetti, não só pela reestreia de Luan, que deve ficar para o próximo dia 27 de agosto contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, mas também as estreias de Rodrigo Eli e ainda do atacante João Pedro. 2 jogadores que já estão regularizados no BID e devem contra o Fluminense no próximo domingo, na Arena, às 18h30. Os 2 devem ser relacionados pelo técnico Renato Portaluppi. E agora o grande detalhe, né, Meneghetti? Que outros jogadores que já estavam regularizados no BID já ficaram à disposição. Lucas Bezosi entrou contra o Vasco da Gama no final de semana lá em São Januário, no Rio de Janeiro. O Kaique também ficou à disposição no banco de reservas. O Iturbe, que até a sua estreia também já fez com a camiseta do Grêmio. Então, dos 6 reforços gremistas, falta o Luan, que deve estrear no dia 27, e os 2 que ainda devem ficar à disposição. O Grêmio que ainda treina no CT Presidente Luiz Carvalho, segue a sua preparação para encarar o Fluminense no próximo domingo na Arena, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro e vamos já, então, aqui ir para o break. Vamos lá? Podemos ir então, Paulinho? Vamos lá, então vamos pro break aqui. Pessoal que tá ligado na live dos Donos da Bola, vamos pro break por aqui então. Donos da Bola no ar. Que beleza. Mas estamos classificados, viu? Estamos classificados. Que beleza, mas estamos classificados. São 30 mil pessoas nos assistindo aqui na live dos Donos da Bola. Sim, estamos no ar, tá? Estamos no ar. Pode ficar tranquilo, cara. Segura o coração. O pior já passou, cara. O Depena já errou o pênalti, já deu. Eu não vou olhar o Rocher, tá? Eu nunca mais vou olhar aquele pênalti do Rocher, porque eu tenho medo de olhar e daqui a pouco ele errar o pênalti, tá? E dar alguma zebra, tá? Então vamos lá. Nicolas Aguiar tá rouco, Lucas Noites, gritou muito. Eu vi o pessoal cantando ontem, né? Ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem, o Tino Rocher é foda. Teve essa ontem, e essa é muito boa, inclusive, tá? Quem mandou aqui? Inter rumo ao título, Márcio Bagé, forte abraço. Chuvisca, Rio Grande do Sul, não conhecia, desculpa, um abraço pro pessoal de Chuvisca, então. Marcelo, Lucas, jogo Rossi é pé quente, é muito pé quente, velho. Se assumiu e deu Inter, pô, muito pé quente o jogo Rossi. Quem mandou aqui? Abraço pra Cachoeira do Sul, Guilherme Silveira, um abraço. Não, foi Bruno Trindade, um abraço. Ouço fogos, mas não vejo taças. Juliano Soares Sampaio. Fechou? Tchau. Agora, é claro que quando a gente vê uma atuação tão exuberante do Internacional, com os seus protagonistas, meu caro Diogo Rossi, que tu estás pedindo para que a gente fale mais do Grêmio, eu lembrei muito ontem da manifestação, que eu até brinquei aqui, que eu acho que é linda para a imprensa, para nós jornalistas, né, pro folclore Grenal, mas que tinha que ter coragem para fazer, do Antônio Brum. Quando ele disse, eu não investiria, não contrataria, quando eu fiquei sabendo os valores que o Inter pagou, eu não contrataria ele para o Grêmio. Quando eu acho que, na verdade, a resposta mais óbvia e mais sem graça, e que bom que o Brum falou isso, é quando o dirigente diz assim, não, o Sérgio Rocher é goleiro do Nacional, não vou falar sobre um jogador do rival. Pronto, não. Quando ele deu aquilo, quando ele deu aquela manifestação, nos permite hoje dizer, será que não vale investimento no Rocher? A primeira coisa que eu queria dizer é que o Rocher está pago, independente do valor que o Inter pagou, né? E aqui eu nunca faço isso, né? Eu nunca faço análise de quanto custa e tudo mais, não é meu perfil. Tá pago, o Rocher tá pago, ele classificou o Internacional no momento que o Inter precisava que ele classificasse. Agora, o Grêmio tinha que ter contratado o Rocher, é a minha opinião. O Grêmio tinha que ter investido no Rocher lá no início da temporada, quando tentou contratar o jogador, e não foi adiante, tinha outras prioridades, é verdade. Acho até que essa ideia de que tinha outras prioridades é uma desculpa de quem não foi mais além na tentativa da contratação do Rocher, né? Assim, eu vou usar essa palavra sem medo e sabendo que provavelmente
boa parte da torcida do Grêmio aí não vai gostar. Mas eu fiquei com inveja. Ô, Baldasso, que personalidade desse goleiro para Velho, bater o pênalti Cara, decisivo. assim, ó, é um troço muito louco, porque nós estamos falando de uma noite mágica do Rocher, em que ele não fez uma grande defesa. É verdade. Ele não Teve fez uma bola no segundo tempo bem difícil. Que ele né? mais ou pega menos, no canto. mais ou Não, menos. depois, Ele na não, última- contigo. ele Na não última fez bola. uma grande defesa no tempo normal, não fez uma grande defesa nos pênaltis. Só que tem fatos que mostram e justificam a vinda dele para uma competição como essa. O lance que o Meneghetti citou, quando dá o pênalti no Bustos, que a bola segue no jogo. E se seguisse muito, todo mundo ia para um esquecer, pouquinho. ele se atira no chão. E a Ele se atira e para o jogo para promover o VAR a observar o lance. pera, Isso é coisa de quem conhece. Não. E outra, no pênalti ali, Ribeiro, Vitão, o Vitão ele tava pisou vindo a bola, bater. tirou o Não, mas Vitão. O desculpa. Vitão tava vindo bater, ele falou, não, eu bato. Tá, mas isso não é personalidade, me desculpa. Isso aí vira personalidade porque ele pega a deu bola, certo. bota na marca do cal e faz o gol. Mas aí é que tá. Se ele não faz o gol, Ok, acaba a personalidade. aí é que tá. né? No momento que tu faz isso, tu assume a obrigação de acertar. Não, tudo bem. Agora tem um detalhe. Pra mim, o Rocher classifica o Inter não ontem. Não, lá na Classifica na Argentina. Não, aí tu tá falando da atuação técnica dele, mas eu queria falar da Ontem- personalidade, porque tem 3 momentos que são importantes que demonstram essa questão da personalidade. O Baldasso falou, que eu citei na abertura, né, o lance do pênalti, em que ele para o jogo, inventa uma lesão nas costas, que eu sei, vai entrar uma ambulância no campo, do jeito que ele se estatelou no chão. O segundo momento, esse é o mais importante da cobrança do pênalti, tem um outro detalhe. Quando termina o primeiro tempo, os jogadores do Internacional todos foram Isso, pressionar o árbitro sim. com os reservas. E o Inter não fazia isso antes, o Inter fez. Eu não estou nem dizendo que é certo ou que é errado, porque eu estou dizendo que faz parte do futebol essa pressão e ela se faz parte, está dentro da regra, ela tem que ser exercida, ainda que seja cabível de punição. Aí os jogadores do Inter saem os reservas titulares, os do River vão cercar o árbitro para conversar e o Rocher fica. E ele vem lá da intermediária até o reservado do árbitro acompanhando a conversa dos jogadores do River com o árbitro. Então, Aí, pra isso mim- é uma maneira assim, ali ele foi meio policialesco, ele foi ali miliciano, ele tem uma catimba dos uruguaios e argentinos, ele tem uma malandragem que coloca nele um tamanho de goleiro que dá uma estabilidade e segurança pro time. Isso é o Pato Abodanzieri em 2010. É o cara que vai todo mundo reclamar de um lado, ele vai no bandeira e reverte um pênalti. Eu sei que eu vou ser o mala, o chato do programa, Sim, mas eu vou só ponderar uma outra situação Até, aqui aí, pra até vocês. agora a tua frase só tem verdade. Tá, o Diogo Rossi admitiu que ele é arrogante, eu admito que eu sou o mala. Tá. Tudo bem. Não, tu Dá não pra é admitir arrogante, várias né? coisas, se tu Tu quiser. não é. Tu Não, é. não, agora eu tô é uma dividido. semana de muitas coisas pra É ser que, antes, admitidas. é que antes eu Fica à era vontade. arrogante, mala, chata, aquela coisa Tá toda e tal, e agora eu tô dividindo aqui as funções. Vamos lá, tem 2 merchans ainda. Tá, não, mas O rapidamente programa então. vende que eu vou te dizer um negócio. Esse programa só tem uma coisa que compete com a gente: água no deserto. Aí é páreo duro. O que vende mais? Donos da bola ou água no deserto? Aí é páreo duro. Aí é para Porque água no deserto também vende bem. Tá, mas daí, dito isto, Meneghetti, o que eu Comercial preciso colocar. forra, tá fazendo a festa do final do ano com o dono da bola. Aí eu gosto de Tá, pensar. mas deixa eu só De pontuar. aumentar o meu salário também. Pô, acho que Tu merece. quer falar sobre isso? Eu tô Me pareceu, precisando. que isso me merece. pareceu. Aliás, eu tô Tu não precisando. falou que nós temos 2 merchans? Se é pra fazer reivindicações, eu tô precisando de várias aqui. Mas vamos enfim, lá. olha só, Meneghetti, eu não quero ser mala, mas acho que isso tem que ser muito estratégico e muito bem executado. Por exemplo, o goleiro que cai toda hora é um saco. E é um saco até pro Inter e pro cara que paga o espetáculo. Ele não Tem faz goleiro... isso, né? Não, eu não disse isso. Não, sei, eu Eu tô estou falando. dizendo que tem que ser estratégico. Porque depois vira no saco o seguinte, o goleiro faz uma defesa, a bola vai lá, ele toca para escanteio, cai e rola. Tem goleiro que toda hora que faz uma grande defesa faz isso. É um saco para parar o jogo. A outra situação, acho que também tem que ser estratégico, é o seguinte, árbitro, eu não acredito em árbitro mal intencionado e que faz coisas lá porque se vendeu. Não acredito. existe. Não, Nunca não acredito. Nunca teve. Não, a não ser que prove, eu não acredito. Agora, árbitro pega na paleta. Marca na paleta. Então tem que ser muito estratégico e saber o seguinte, tu tem que saber a dose certa da cobrança. Acho que o Inter foi perfeito ali naquela cobrança, foi justo, foi correto, mas não pode ser toda hora, não pode ser todo jogo, tem que sentir o ambiente. E isso vai do intelecto do jogador também. Lucas Dias, vamos falar mais um destaque do Internacional aí. Como é que o Cudê vai montar o time para encarar o Botafogo? Ele tem algum desfalque importante, Lucas? Importante não, né, Meneghetti? Até porque, vamos lá, o Internacional tem 3 jogadores hoje no departamento médico, Campanharo, Rômulo, Cara. Nenhum desses 3 são jogadores titulares. Agora, o Internacional se reapresenta amanhã, 10h30 da manhã, no CT Parque Gigante. O início da atividade será aberto para a imprensa, o restante da atividade com portões fechados. E agora o técnico Eduardo Cudê vai passar a trabalhar a equipe para o jogo contra o Botafogo no sábado, lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão.
campeão. Em relação a essa partida contra o Botafogo, tá, Meneghetti? O Eduardo Cudê não deve poupar atletas, ele deve ir com a mesma equipe. E é um discurso que ele tem pregado já há alguns jogos, de manter o que ele tem de base de equipe, para dar uma cara, dar uma característica e um rosto para essa equipe. E é isso que ele vai fazer em relação ao jogo contra o Botafogo no sábado. E aí é importante destacar que nós temos 2 semanas até o jogo de ida contra o Bolívar da Bolívia, lá em La Paz, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Até essas 2 semanas, o Inter vai ter pelo menos 2 rodadas de Campeonato Brasileiro. Vai ter o jogo contra o Botafogo fora de casa e um jogo contra o Fortaleza em casa, tá? Então, assim, o jogo que o Inter pode poupar é o jogo... Ribeiro, 2 semanas para encarar o Bolívar. Estratégia do Inter. Força máxima nesses jogos do Campeonato Brasileiro ou dá uma segurada, dá uma preservada? Não dá para dar uma segurada, Meneghetti, porque o Internacional tem que pensar que o Inter só foi para as quartas de final. Ele não pode abandonar por completo o Campeonato Brasileiro, porque não se sabe o que vai acontecer. Então, tu não pode simplesmente descolar do que está acontecendo. Não. Tu pode até poupar quem está mais desgastado ou não, mas foco e firmeza, porque o brasileiro tem todo o segundo turno e tu tem que estar preparado até para projetar o futuro. Projetar o ano que vem, que é no mínimo a vaga na Libertadores do próximo ano. Nos 2 jogos entre os 2 jogos contra o River, que tinha o Corinthians, aí tu tinha que tirar todo o time. No final de semana não é assim, mas eu acho que tem que ter cuidados. Tem que fazer análise, e o clube tem dispositivos técnicos para isso, para analisar quem tem possibilidade de um desgaste maior, especialmente risco de lesão. Então tira um, tira outro, mas o máximo que der para colocar lá tem que colocar, Meneghetti. O Inter está a 6 pontos do Z4, Meneghetti. Eu também acho, mas o Inter tem um jogador que eu acho que se desgastou muito no jogo ontem e que a gente sabe que ele não conseguiu parar na temporada de férias, parou 5, 6 dias, que é o Eder Valencia, que aliás fez uma baita partida ontem. Uma baita partida. Eu queria falar, Diogo, por favor. Não, o único destaque que eu pondero é essa questão entre a realidade da Libertadores e a realidade do Brasileirão, né? Preciso ter essa cautela que está sendo imposta, até porque a Libertadores não tem garantia de nada. Eu entendo que hoje seja um dia festivo, se imagine muitas coisas, mas não está garantido que o Inter vai ser campeão dessa Libertadores, né? Então tem que tomar todo o cuidado necessário no Brasileirão aí. Esse é um ponto que o Diogo coloca importante, tá? Porque, claro que tem uma euforia, e ela é legítima, e o torcedor do Inter tem que ter euforia, não apenas pela classificação, mas porque ela foi construída em cima de um gigante, de um time que na América do Sul vem ganhando muitas coisas relevantes. 10 dias atrás acabou de ser campeão argentino, mas é pela atuação do Inter. O Internacional teve uma atuação ontem que o credencia a coisas maiores. No Campeonato Brasileiro, não a título, que isso é quase impossível, mas a chegar em G4, ou em G5, ou em G6, e quem sabe chegar ainda mais longe na Libertadores. Para a gente fechar o programa, eu queria ouvir o JB sobre a estratégia do Internacional. O que tu acha mais adequado? Força máxima, acelerando, buscando G4, G5 ou G6, ou tirar o pé? Meneghetti, o Cudê ontem lembrava que ele está há 20 dias no Internacional. Eu acho que ele tem que treinar esse time, porque ontem... E deu sorte que fez isso, mas ontem a gente teve o ajuste do René, o ajuste com o Wanderson, o ajuste para não deixar o mercado tão exposto, porque não adianta achar que o mercado tem que ir para o ataque e jogar com costas abertas e tal. Então o Inter, ele ajustou o lado esquerdo, agora tem que começar a ajustar o lado direito. É óbvio, no dia antes de embarcar para La Paz, não precisa colocar força máxima como fez agora, mas de resto tem que colocar força máxima até para treinar esse time e chegar ajustado, porque eu não estou pensando no Bolívar. Agora eu já estou pensando, tem que passar o Bolívar, beleza? Mas mais adiante também. Se quer sonhar com alguma coisa grande, tem que ajustar esse time. Vamos lá, o Inter passou do River, mas não é com esse time que vai ser campeão da Libertadores. Com esse futebol. Precisa ir evoluindo. E não estou dizendo que vai, estou dizendo que a única maneira de conseguir isso é ir treinando, entre aspas, no Brasileiro e, consequentemente, também ganhando partidas. Valeu, JB. Vamos colocar a nossa enquete interativa, o resultado final, falando sobre essa classificação colorada à próxima etapa da Libertadores da América. O que foi mais determinante? A pergunta que a gente fez na live do YouTube na aba Comunidades. Para o Internacional garantir a vaga. Cudê mudou tudo, 1/3, 33%. Os reforços que chegaram 20%. O Beira-Rio, o torcedor, né, o Beira-Rio carregou o time 47%. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Vem aí o apito final com o comandante Daniel Oliveira, mais debate sobre dupla Grenal. E aqui na TV, onde voltaremos amanhã ao meio-dia, estou passando o bastão para o Alexandre Mota. Que programaço hoje, hein?
Foi um bom programa, né, Mota? Mas e que partidaço ontem, eu assisti. Foi uma noite histórica essa para os colorados. Acompanhei e torci muito pro Colorado. E não é só pela classificação, é pelo adversário, que é gigante, né, Mota? É um time campeão continental, ganhou 2 Libertadores nos últimos 4, 5 anos, tem uma outra final ainda derrotado pelo Flamengo, que foi no Peru. Então é um time que acaba de ganhar o Campeonato Argentino, é um time de uma camisa muito pesada e o Inter ganhou e de forma convincente. Aliás, Mota, por justiça, a justiça do desempenho das duas equipes nem indicava os pênaltis, indicava o Inter se classificando no tempo normal. Concordo plenamente com você. Agora, cheguei perto, né? Eu falei 4-2 com um gol no último minuto. Na verdade, a decisão aí histórica do goleiro, né? O Rocher, fazendo o gol da classificação. Tu falou 4-2? Falei 4-2 ontem. Tu ficou na metade, né? Fiquei na metade. 4 menos 2 é 2. Eu diria que 50% né? de acerto. É basicamente isso, é basicamente isso. Agora, haja cilindro de oxigênio para subir lá na Bolívia, né? 3.600 metros em La Paz. Meu Deus. Lá vai ser o jogo da resistência. Com certeza. Valeu, Botinha, bom programa. Valeu, Menega, grande abraço a toda a equipe dos Donos da Bola. Amanhã tem mais, hein? Quarta-feira, 9 de agosto, fica comigo agora.